Versículo 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Vejam que interessante esse comentário aqui, para a gente pensar a respeito. A religião consiste de dois elementos, um teórico e um prático. Isto é, a crença em poderes maiores do que o homem e o desejo de agradar a esses poderes. Obviamente, a fé vem primeiro, pois precisamos crer na existência de um ser divino antes de querer agradá-lo. A ideia de adorar é parte integrante e necessária do sentimento religioso. Desde que o homem percebe que existe algo maior do que ele, algo luminoso, misterioso e inefável, sua resposta natural será a adoração, que é a expressão espontânea ou formal daquilo que o homem sente e faz quando na presença do sagrado. E aí ele diz aqui, Satanás tomará providências para explorar todas estas facetas da religiosidade humana. Isso aqui é muito sério, tá? Porque hoje Satanás já faz isso, né? Ele já provoca o homem a fazer adoração a imagens mudas, né? Que não falam, que não têm espírito, que não ouvem, que não sentem cheiro. A religião do reino da besta. No reino da besta, o Estado não será laico. Haverá uma religião oficial que canalizará para o dragão a religiosidade do homem, que é naturalmente um ser religioso. A alma humana sempre buscará um objeto de adoração. Satanás explorará esta necessidade a fim de alcançar seu maior objetivo, ser adorado como único Deus. Para tanto, entra em cena o falso profeta, que é a besta que subiu da terra. Essa adoração ao anticristo, então, eu trago uma referência bíblica a respeito dela. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o filho da perdição, o homem da iniquidade, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Um primeiro momento, alguns deles levam para o antigo império grego, que ela foi morto e vai ser revivido por meio do anticristo. E aqui também, em uma outra situação, o próprio anticristo vai ser ferido. Então, alguns autores trazem essa diferença aí. Outros não. Outros dizem que apenas um deles vai ter essa chaga mortal curada, que representa, então, um dos impérios. O destino das bestas, qual será o destino delas? Mais um spoiler aqui, Apocalipse 19, 20. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse aí é o destino desses dois enganadores aí, tanto o falso profeta quanto o anticristo. Mais um comentarista exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. O poder ou a autoridade exercida pelo falso profeta virá diretamente de Satanás e não por meio do anticristo. Faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta.
O falso profeta está promovendo a terra e não o céu. Veja que interessante isso aqui também. O falso profeta está promovendo a terra e não o céu, o que significa que promete o céu aqui na terra. As promessas que ele faz estarão ligadas à adoração do anticristo. Essa chaga mortal aqui sendo curada. Aqui eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção nisso. Não se refere a uma tentativa de assassinato, nem que o anticristo será morto e ressuscitado de entre os mortos, como alguns ensinam, mas que o poderoso anjo caído, que ajudou a levar o Império Grego ao poder, sob Alexandre o Grande, e foi guardado trancado por muitos séculos, já está solto e ajudando o anticristo. Essa chaga mortal curada fala da sua libertação do poço do abismo. Então vejam aqui que loucura, né? Esse autor aqui, ele fala desse anjo caído que havia sido liberto, conforme a gente viu alguns capítulos atrás. Apocalipse 13, versículos 13 e 14, ele faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E aí essa besta fica um mistério. Será o antigo Império Grego? Será o próprio anticristo? Fogo faz descer do céu será literal, o que significa que não é um truque. Ele fará isso pelo poder de Satanás. Esses grandes sinais a gente já tinha visto em outros livros, no Antigo Testamento, por exemplo. Os magos lá do faraó, eles fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então tá aqui, ó, ciências ocultas. Êxodo 7, do 10 ao 12, também os cajados vão se transformar em serpente. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas aí o bordão de Arão devorou os bordões deles, os cajados. Aqui também a praga de piolhos lá no Egito. Fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas. E aqui vamos ver o nome desses magos, os magos de Faraó. 2 Timóteo 3, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, se referindo a esses magos lá no Egito. Êxodo 7, versículo 20 ao 22, aqui Arão levanta o bordão, fere as águas que estavam no rio, e toda a água do rio se torna em sangue. Mas os magos do Egito também fizeram, e com as suas ciências ocultas, a água também virou em sangue, aquelas que restavam provavelmente. Aqui tem outras referências sobre esses grandes sinais. Aqui sobre o falso profeta, Deuteronômio 13, versículos 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Isso aqui é até bem profético mesmo,
Parece que está anunciando o futuro falso profeta que virá e outros mais que virão também. Mateus 24 também vai fazer um alerta a respeito dos falsos profetas. Então Jesus vai dizer: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso aqui durante o contexto da grande tribulação. E hoje também, muita gente está caindo na conversa desses falsos profetas aqui. Mais um comentarista engana os que habitam na terra, refere-se aos esforços do falso profeta para elevar o anticristo. A palavra besta é usada tanto para o anticristo quanto para o falso profeta e o anjo caído. Independentemente de como se chamem, o Espírito Santo se refere a eles como bestas. Então eles vão mandar fazer uma imagem à besta. É uma imagem para o propósito de adoração e provavelmente será estabelecida no templo construído pelos judeus em Jerusalém. Recebera a ferida da espada e vivia. Aqui para ele, veja que aqui ele muda o foco um pouquinho, refere-se ao anticristo de algum modo sendo ferido. Este aqui é um outro autor. Veja o nome dele aqui, não deixem de ver os nomes dos autores, porque cada um deles vai trazer uma visão, né? E aí a gente vai tomar a nossa decisão depois. Poxa, eu acho que esse aqui está mais correto. Refere-se ao anticristo, de algum modo sendo ferido, um ferimento que poderia ter tirado sua vida. O fato de que ele esteja vivo é interpretado como um milagre, com o crédito provavelmente sendo dado ao falso profeta. Essa não é a chaga do versículo 3. Vejam só, prestem atenção nisso. Aquela era uma de suas cabeças. Concordo com ele nesse aspecto aqui. Ali é claramente dito que o ferido ali do versículo 3, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Também creio que era um dos impérios. Tinha a ver com o império, como ele diz aqui. Na verdade, o império grego, e não a uma pessoa. Essa ferida do versículo 14 refere-se a uma pessoa, nesse caso, o anticristo.